prefeito Ulisses Maia, do PSD, negou que o vice-prefeito Edson Escabora seja o candidato a prefeito escolhido do grupo político da atual administração nas próximas eleições municipais, que acontecem já no ano que vem. Ele concedeu entrevista na manhã de hoje, aqui na Jovem Pan, no RCC News, das 7 da manhã, aqui da Jovem Pan Maringá. O líder do executivo disse ainda ser cedo para definir esse tipo de situação, a depender das convenções partidárias, que só acontecem no ano que vem. E ainda citou outros nomes de apoiadores que podem demonstrar interesse em colocar o nome à disposição como candidato ao cargo aqui em Maringá. Tem o Flávio Mantovani, o Dr. Batista, o Wilson Quinteiro, Humberto Henrique, vários outros foram citados pelo prefeito Ulisses Maia. Essa fala se dá depois de uma intervenção, de uma pergunta do Ângelo Rigon, em que o Edson Escabora, o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica, havia dito em uma entrevista ao Maringá Post, um portal daqui da cidade, ao jornalista William Prado, que ele já seria esse nome. E o prefeito Ulisses Maia hoje não confirmou essa informação dada a princípio pelo vice-prefeito Edson Escabora. Daí eu queria começar com o Calazans. Ficou ruim para o vice-prefeito, Calazans, ou é natural? Eu acho que é as duas coisas, né? É natural, o prefeito... É difícil para um prefeito, de fato, não só para o Ulisses, neste momento, faltando ainda mais de um ano e meio para as eleições, tem que estabelecer já um candidato certo, considerando que Maringá é uma cidade extremamente relevante e, consequentemente, são muito aqueles que pretendem concorrer e são muitas as forças políticas que estão aqui em Maringá. Se o prefeito fecha agora, nesse momento, um apoio definido, isso acaba refletindo negativamente na própria administração, isso acaba fechando as portas para a administração, isso não é bom para a cidade. Então, acho natural a posição do prefeito. E, ao mesmo tempo, não é bom para o Edson Escabora, para o vice-prefeito, porque ele tem se construído, tem boa vontade, está trabalhando muito, mas às vezes está atropelando um pouquinho aí na forma de que está construindo as coisas, porque acaba gerando um noticiário negativo para essa pré-candidatura dele. Vou passar agora para o Gilmar. Natural ou ficou ruim para o vice-prefeito, Gilmar? Nem uma coisa, nem outra. Eu não acredito que ficou ruim para o vice-prefeito, não, mesmo porque a demonstração foi que o atual prefeito está preocupado em administrar a cidade. Se nós temos aí outras forças políticas que, nesse momento, compõem a atual administração e que trazem verbas, estão com o compromisso de ajudar a administrar Maringá, nesse momento, não é momento de se preocupar com a sucessão, é momento de resolver os problemas que estão no município de Maringá. Então, neste momento, é natural, porque política muda muito, é igual nuvem. Você olha pela janela, está num formato, daqui a um tempo está de outro formato. Então, de repente, com o passar dos dias, inclusive no ano que vem, aí sim, começa a se definir, porque é campanha. Isso demonstra que não vai usar a máquina e não está usando a máquina para isso. Ô Celestino, durante a entrevista, a pergunta foi objetiva em relação ao vice-prefeito, né? Indagaram Ulisses se Escabora seria seu sucessor. E não contente em não confirmar essa informação, Ulisses ainda citou vários outros nomes, né? Citou Flávio Mantovani, citou o Dr. Batista, o Wilson Quinteiro, Humberto Henrique, enfim, citou diversos outros nomes. Isso mostra que talvez o vice-prefeito não seja de fato a prioridade? Faltou Escabora combinar com os russos, no caso, os gregos, né? Eu acho que o Escabora, sendo nomeado para secretário de Indústria e Comércio... Aceleração Econômica e Turismo. Mas é a antiga Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, com 26 milhões, vai cuidar do Natal Encantado, vai cuidar de obras de infraestrutura, tentar alavancar a indústria, modernizar o parque tecnológico. Então, eu acho que ele, naturalmente, é o candidato. Eu acho que ele já tem um acordo durante a reeleição. É natural que ele se escale para ser o sucessor do Ulisses. Agora, o Ulisses não é obrigado, nesse momento, a declarar o apoio ao Escabora, porque ele tem outros acordos também políticos e tem outros secretários também envolvidos, né, nessa disputa, como o Flávio Mantovani. O Dr. Batista tem uma dificuldade em procurar partido. União Brasil, com o do Carmo, parece que vai lançar candidato, já tem uma costura aí com Republicanos e o PL. O próprio Humberto Henrique
também está num partido pequeno. Então, assim, tem muita costura para ser feita até o final do ano de 2024. Eu acho natural o prefeito não declarar, nesse momento, o apoio ao Scabora. O Scabora está fazendo a parte dele, né? Está correndo atrás, tem que visitar os bairros, fazer desse Natal de 2023 o melhor de Maringá para marcar, né? Ficar marcado nesse 2023 e começar 2024 com o pé direito, né? Sendo o candidato do grupo. Quem sabe, né, o Ulisses Maia, em 2024, aí sim declare o seu apoio ao Scabora. Mas natural o Ulisses, nesse momento, não declarar o seu apoio ao vice-prefeito. Edivaldo Magro. A aspiração lícita, né, do Scabora em ser candidato a prefeito, está no segundo mandato de vice-prefeito, agora também ocupando uma secretaria com algum relevo na gestão. Igualmente o prefeito, bastante habilidoso politicamente, jamais viria aqui e assumiria que o Scabora é seu candidato. O Scabora está tentando construir uma candidatura, é um cara mega do bem, bastante dedicado e aplicado na arte política e é desde sempre. Já trabalhamos lá atrás na candidatura a prefeito do Joba junto. Então, é alguém que tem uma história longa aí, é empresário bem-sucedido, da área de educação, muito lícita a posição dele, mas o que o prefeito fez foi habilidoso, como sempre, jamais viria numa bancada como a Jovem Pan, assumir que teria um candidato nesse momento do processo, né? Concordo com o Gilmar, política é igual nuvem e buraco em Maringá, né? Cada vez que você olha, ele vai assumindo um formato diferente e maior. E tem muito, e política vai mudando também como nuvem. Tem muita costura andando, tem aí uma conversa, uma união entre os progressistas, União Brasil, União Progressista, vai saber até que ponto isso é verdade. Então, o que eu disse esses dias, até o Celestino me contestou, que essas decisões que acontecem em Brasília, da direção das casas, igualmente acaba alinhavando, repercutindo, reproduzindo em algum momento na escala municipal. Então, tem muita água para rolar e eu tenho uma sensação que nós ainda não vimos o pré-candidato a prefeito, entre os 14 pré-candidatos, que em tese se alinham ali naquela fronteira, na linha da especulação. E a gente tem muito, a cada momento surge um novo candidato. E o candidato de verdade nasce de uma grande organização, de um grande acordo. Aí vai sair 2 ou 3 candidatos que de fato vão disputar eleições, indo já, né, se posicionando para um eventual segundo turno. O resto vai fazer figuração, como a gente sempre sabe. E Maringá sempre teve 8, 10, 13 candidatos, isso, né, Calazans, na última eleição. 13 acho candidatos. que foi 13 candidatos, acho que talvez foi o número recorde que a gente teve disputantes à prefeitura. Eu acho que não vai ser diferente nas próximas eleições de 2024, Vitor. Ô Gilmar, o Edivaldo falou de pelo menos 3 nomes consistentes. Hoje, nossa leitura, quais são esses 3 nomes? O Scabora, o Flávio Mantovani. Eu diria esses 2. Só esses 2? Na oposição, eu estou falando assim, contando composição nomes. também. Nós temos bons nomes. E o que... Pergunto isso porque hoje você publicou uma reportagem sobre aquela questão do Wilson Matos Filho com o Silvio né? Barros. É porque, na verdade, é uma eleição diferente. A gente vinha de eleições onde se tinha um grupo que era invencível, imbatível e que as pessoas tinham medo de disputar com ele. Isso a gente percebeu que quebrou esse mito com a eleição do atual prefeito Ulisses Maia. Porque nós sabemos que outros candidatos tinham vontade de ser prefeito de Maringá, mas quando via que o Silvio podia disputar numa eleição, família Barros disputando a eleição, dava a impressão que era invencível. Aí perderam a eleição. Silvio, no caso, o candidato a prefeito, a Cida governadora e um ministro da Saúde. É natural que agora dá uma oxigenada e outros nomes possam aparecer. Eu acredito que quem já foi tem que dar oportunidade para que outros possam suceder, fazer administração, oxigena aí a gestão. Isso é importante, faz parte do jogo democrático.